Seja bem-vindo, caro aluno, aluna, que nesse momento nós possamos nos encontrar e continuar refletindo sobre a filosofia, continuar filosofando, continuar encontrando dentro dos conceitos filosóficos, dentro da própria história da humanidade, ferramentas que nos ajudam a termos uma vida diferente, a um pensamento diferente e adentrarmos a um contexto diferente. Nós começamos então a interagir, entrar em contato com a perspectiva do helenismo, vimos que o mundo em que o helenismo surge era um movimento de constante mudança e que proporciona que o helenismo ele então surja. Por isso que nessa aula nós veremos então as características gerais do helenismo. Vejam só, a cultura helenística surge quando o próprio Alexandre ele começa então a mesclar o pensamento grego ao oriental. Quando o Alexandre o Grande começa esse processo de inculturação, de fusão cultural, o helenismo vê aí um campo para que ele possa se sobressair, para que ele possa aparecer. Nós temos então o surgimento da Hélade. Hélade era todo o território grego, por isso que os helenistas se consideravam helenos, pertencentes à cultura grega. A preocupação maior dentro da perspectiva helenista é uma preocupação com a vida privada e uma vida individual. Ou seja, a vida pública e a vida política acabam sendo deixadas de lado nesse momento. Existe uma mudança da investigação filosófica muito grande. Então, mais do que procurar a essência, o ser das coisas, cabe agora à filosofia buscar responder aquela pergunta mais essencial: como ter uma vida plena e feliz. Nós temos também escolas filosóficas aparecendo, como por exemplo o ceticismo, o estoicismo, o epicurismo, e nós temos, é claro, o diálogo com os filósofos clássicos, o Platão, o Aristóteles e o Sócrates. Mas esse diálogo não é um diálogo de aceitação, é um diálogo onde vão ser estabelecidas algumas críticas e vão surgir algumas novas ideias a partir deles. Ou seja, se vê uma necessidade muito grande de se proporcionar um ensino filosófico, um estudo da filosofia que tenha uma característica nova, que parta de um ambiente novo, de uma nova ideia, que não só se configure dentro do contexto socrático, platônico ou aristotélico. As áreas do estudo do helenismo elas são bastante primordiais, bastante fundamentais. Então nós temos a lógica, a física e a ética. A lógica é aquela que vai estudar o raciocínio, o discurso racional. Então, a forma de se portar, a forma de falar, a forma de discursar. Nós temos a física, que é o estudo da natureza e da ontologia. E nós temos aí a ética, que é o estudo da natureza humana, o estudo de uma vida plena e feliz. Então, essas três áreas de estudo refletem e sintetizam aquilo que o helenismo tem a oferecer. Nós temos aí dentro do contexto helenista um naturalismo ético. O que isso significa, professor? Lógica, física e ética são temas correlacionados. A gente precisa imaginar o que durante muito tempo foi se imaginado como temas separados, os helenistas eles unem. Não há ética sem física, nem física sem lógica. Eu preciso da associação desses três pensamentos para que eu possa perceber, para que eu possa entender o universo. Os helenistas não conseguem entender esse conhecimento separado. Eu vou estudar matemática, depois eu vou estudar geografia, depois eu vou estudar... É como se fosse tudo numas caixinhas. Eu vou estudar uma coisa de cada vez. Não. Para os próprios helenistas, eu preciso estudar o todo. Eu preciso estudar a correlação de todas essas coisas. Ou seja, os princípios mais fundamentais da ação humana são, então, determinados pela própria natureza. A ética, então, acaba se tornando um dos exercícios mais importantes, porque conduzia à sabedoria. Então, são assuntos correlacionados, mas que tem ali um fator, o mais importante, que é a própria ética, que nos conduz à sabedoria. Vejamos. Surge aí, então, dentro da ideia do helenismo, o contexto do materialismo. A própria palavra materialismo já nos indica o que ela seja, a crença apenas no material. Tudo que não é material não vale a pena ser pensado. Então, começa-se a haver uma recusa muito grande
da existência de entidades imateriais, como já afirmava lá, por exemplo, as ideias para Platão, o mundo ideal, o mundo onde as ideias mais essenciais, as verdades estavam no mundo ideal, inclusive pelo mito da caverna de Platão ele apresenta isso. Nós temos Aristóteles falando sobre o intelecto, a racionalidade humana que nos conduz ao entendimento do mundo real. Isso passa a ser descartado por esses filósofos helenistas. Ele vai entender então que esse conhecimento imaterial eles são necessários para que a gente possa conhecer os fenômenos da natureza. Para conhecer os fenômenos da natureza, eu preciso imaginar, observar e analisar a realidade como tal. E não ficar imaginando, idealizando a essência de todas as coisas. Ou seja, eu tenho aqui uma preocupação maior com a nossa vida prática do que com a vida contemplativa. Eu começo a desassociar essas duas coisas. A vida contemplativa, do ficar pensando sobre a essência das coisas, o que é justo, o que é injusto, acaba sendo deixada de lado, quando na verdade é preciso nós pensarmos em uma vida prática, num agir prático, num agir que realmente tenha condições de nos oferecer fundamento prático para bem viver. Dentro dos sistemas de doutrinas que o helenismo nos coloca, que é uma das características, então, a filosofia ela passa a ser organizada de acordo com a orientação teórica que elas possuíam. Ou seja, ela passa a ser entendida de forma bem teorizada, aquilo com que ela vai trabalhar. Formam-se, então, as escolas. Como que essas escolas elas deveriam ser formadas? Primeiro, ensino de doutrinas. Quais são as doutrinas que essas escolas querem ensinar? E, aliás, quais são as doutrinas que serão úteis e devem ser ensinadas? A identificação da teoria. A escola ela precisa identificar com aquilo que ela vai ensinar. Ela não precisa ensinar todas as coisas, mas que ela ensine aquilo que é mais próprio, de mais original, aquilo que realmente ela consegue entender. O posicionamento, então, começa a se entender que é uma questão de preferência. Por exemplo, você tem coisas que na escola você gosta, tem coisas que na escola você não gosta. Isso é uma questão de preferência e você precisa optar por aquilo que você gosta. E, é claro, a fundação das escolas ela é sempre fundamentada na escolha ao bem viver. Eu preciso de um ambiente que me fortaleça, me fundamente para o bem viver. Dentro do helenismo, então, nós temos alguns conceitos importantes. O helenismo defende regras racionais universais para a conduta humana, ou seja, uma regra que seja válida, seja aqui no Brasil ou seja na Austrália. Por exemplo, uma regra universal válida em todos os locais do mundo é o direito à vida. É uma regra universal. O direito à liberdade é uma regra universal. O filósofo é tido como um exemplo. O filósofo ele passa a ser o exemplo. Por que ele passa a ser o exemplo? Porque ele é considerado sábio. Ele é considerado o homem virtuoso, o mestre, aquele que é entendido da vida, aquele que consegue compreender a vida na sua totalidade, que consegue transmitir a sua sabedoria. A felicidade é uma sabedoria de vida, ou seja, a nossa vida ela nos vai ensinando formas de como nós somos felizes, de como nós conseguimos alcançar a felicidade, e buscar a felicidade é um exercício diário da nossa vida. E a filosofia, então, ela passa a ser considerada a medicina da alma. É aquela terapia para o bem viver. É uma ferramenta que o filósofo vai fazer uso justamente para se conduzir a um bem viver, para conquistar o seu bem, a sua vida de modo pleno e de modo feliz. Então convém que nesse momento a gente possa trazer à reflexão algumas perguntas. Se eu te pedisse para você responder essas 3 perguntinhas, você conseguiria? Do que você mais gosta? O que te faz feliz? Qual o papel da filosofia em sua vida? 3 perguntas que, para mim, enquanto filósofo, são bastante complexas. Exigem de nós um exercício filosófico muito profundo, para que a gente possa salientar cada uma de modo mais adequado. Eu preciso que vocês façam um exercício político, um exercício filosófico. Ou seja, que vocês passem a refletir de maneira mais adequada, de maneira mais sublime, aquilo que nos é mais importante para a nossa vida e que nos condiciona a um desenvolvimento pleno, a um desenvolvimento ativo e a uma sabedoria grandiosa para o nosso bem. Agradeço a todos e espero vocês na nossa próxima aula.